Matheus Lima, sou do Polo de Itapetinga, Bahia. Meu RA é 19 10 78 16 5. Minha disciplina História da Igreja 1. Irei falar sobre a destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ao longo da sua história, sofreu, historicamente falando, 3 destruições. Ao longo da sua história, a cidade de Jerusalém foi destruída totalmente ou parcialmente, em algumas ocasiões vindo a ser reconstruída e posteriormente. Na antiguidade, a destruição da cidade ocorreu em 3 ocasiões diferentes. A primeira delas, segundo alguns historiadores, ocorreu na terceira deportação pelos babilônicos no ano de 586 a.C. e pelo exército da Babilônia, comandado pelo rei Nabucodonosor II, que em 586 e 587 a.C. sitiou Jerusalém pela primeira vez e, segundo o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, o seu primeiro ano, depois em mais 2 ocasiões. O profeta Daniel viveu durante todo o período em que os babilônicos dominavam sobre o povo judeu e ficou até o início do domínio persa. Por volta de 19 anos de Nabucodonosor, em 587 a.C., Jerusalém foi destruída no seu terceiro sítio. Tanto as muralhas da cidade como o templo de Jerusalém, cuja construção era atribuída ao rei Salomão e que por isto era chamado o Templo de Salomão, foram destruídos. O resto da cidade ficou em ruína durante pouco mais de um século até a construção da cidade. Esta foi a primeira e dolorosa destruição tanto do templo como de Jerusalém, que o povo judeu sofreu. No primeiro século, o templo sofreu mais uma destruição, para não mais ser reerguido ao longo dos últimos 2 milênios. A segunda destruição se deu com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano. Em 70, Jerusalém foi tomada pela força do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliou, embelezaram, tornando-o poderoso, foram destruídos e o restante da cidade voltou a ficar em ruína. A destruição de Jerusalém também é conhecida como Cerco de Jerusalém. Ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. A terceira destruição se deu pelo imperador Adriano. Mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica. E sobre o monte onde se ergueu o santuário de Javé, ergueu um templo dedicado a Júpiter. E foi a última destruição que colocou fim de vez em algumas tentativas de reerguer o templo. E até a data atual, o templo de Jerusalém não foi ainda reerguido. E o que resta apenas é um grande muro que cercava a religião do antigo templo, popularmente conhecido como os Muros das Lamentações. Os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém e cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas e seus moradores mortos, escravizados e banidos da religião. O nosso estudo
fala sobre quem destruiu e por que o templo foi destruído. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi completamente destruído pelo fogo por ocasião da invasão de Jerusalém pelos romanos sobre as ordens de Tito. E por que o templo foi destruído? Foi destruído porque Tito, após um esforço de 4 meses para reprimir uma revolta do povo judeu, que começaram 4 anos antes. Aí, qual era a importância do templo para o povo de Jerusalém naquele tempo? Naquele tempo era centro de romarias e peregrinações, como um centro de culto e adoração do antigo povo israelita, posteriormente judaico. Eram a importância deles. Existe alguma coisa no lugar do templo judaico? Existe uma mesquita, conhecido como Dono da Rocha ou Mesquita de Omã. No centro da mesquita existe uma rocha onde são feitos os sacrifícios. Pode-se perceber alguma disputa por aquele território na atualidade? É uma questão complexa e controversa. Na atualidade envolve tensões políticas, religiosas e territoriais entre israelenses e palestinos. Essa, na verdade, a gente sabe da destruição que houve no templo, templo de Jerusalém, e que alguns estudiosos dizem que esse templo será reerguido, será reerguido para que o povo de Jerusalém venha adorar no templo, até porque o templo sempre foi sagrado para eles, Então a gente vê que a destruição do templo de Jerusalém aqui, que se deu por 3 ocasiões, E agora no lugar do templo tem uma mesquita, porém se fala muito na história que essa mesquita ela será destruída para a construção do templo, o templo desejado pelos judeus, Que Deus abençoe.